Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhe uma parábola: quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irá ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinham convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convida teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando der uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te poderão retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudemos a palavra de Deus. Caros irmãos no sacerdócio, queridos diáconos, Liga Católica presente aqui no santuário, querido povo de Deus, certamente há um sentimento de alegria no coração de cada um de nós, ao sairmos de nossa casa e nos dirigirmos até o Santuário Nacional da Mãe Aparecida. É uma alegria porque nos fazemos romeiros, nos colocamos em caminhada, e viemos aqui colocar a nossa vida, e viemos aqui encontrar forças para prosseguir o caminho, e viemos aqui renovar a nossa fé. Aliás, temos tantas diferenças entre nós, mas uma coisa nós temos de igual: a nossa fé. Todos nós cremos nessa presença de Deus em nosso coração, em nossa vida. Todos nós cremos nessa presença intercessora de Maria junto ao seu Filho Jesus. Há uma virtude que vem da fé, que as leituras desse domingo chamam a nossa atenção. Todos nós que temos fé, precisamos cultivar esse valor fundamental para o segmento de Jesus, que é a humildade, a simplicidade, a gratuidade, o desapego, o amor. Todas as leituras de hoje nos levam a refletir o quanto cada um de nós tem sido uma pessoa humilde, ou o contrário da humildade, o quanto cada um de nós tem sido uma pessoa orgulhosa, soberba, arrogante. Vale lembrar que no Magnificat, quando Maria responde à sua prima Isabel e canta, ela diz muito bem:
que o Senhor derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Portanto, a Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura, sempre chama a nossa atenção de que só os humildes têm o caminho para Deus. Só quem é humilde consegue experimentar o amor e a misericórdia do Pai. E por que isso? Porque humildade, às vezes é mal compreendida por alguns que confundem muito ser humilde com ser bobo, e não tem nada a ver. Ser humilde não é deixar que as pessoas façam hora com a minha cara. Ser humilde não é deixar que as pessoas desrespeitem a minha dignidade humana. Não. Ser humilde significa ser simples, tendo a clareza dos meus defeitos e também das minhas qualidades. Ser humilde é me colocar sempre no mesmo patamar das pessoas, meus irmãos e irmãs. É não me colocar acima de ninguém. É não me sentir no direito de julgar, de condenar. Porque como o povo diz, eu sei que o meu telhado é de vidro também. Então eu não vou jogar pedra no telhado do meu vizinho. Eu reconheço as minhas fragilidades. Por isso sou capaz de compreender também a fragilidade do outro e ajudá-lo a superar. Bem diferente é a pessoa orgulhosa. Orgulhoso é aquele que se acha dono da verdade. Só ele tem razão. Todos estão errados. Tudo que ele fala é a verdade. O orgulhoso não pede desculpas, não pede perdão, porque não tem consciência dos próprios erros e das próprias falhas. Errados são sempre os outros, as outras pessoas. O orgulhoso se sente no direito de julgar os outros, de sentar na cadeira de juiz e condenar as pessoas, porque é maior, é melhor, e portanto se faz uma pessoa autoritária e mandona. Nós temos que ter muito cuidado com o orgulho, porque como eu já disse, ele nos afasta de Deus. A primeira leitura de hoje do livro do Eclesiástico diz assim, olha: na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante de Deus. Ou seja, quanto maior você for, quanto mais títulos você tiver, mais humilde você deve ser, e praticar assim essa simplicidade para encontrar a graça diante de Deus. Diz também a primeira leitura: muitos são altaneiros, ilustres, mas é aos humildes que Deus revela seus mistérios. Toda a Bíblia nos diz sempre que Deus acolhe o pequeno, o pobre, o fraco. Por quê? Porque esse coloca a razão da sua vida em Deus, não nos bens materiais, não no status, não na vaidade, não na busca e na ganância de ter sempre mais dinheiro e coisas. Quanto mais humilde a pessoa é, mais ela reconhece Deus como seu Senhor, e mais ela se lança nas mãos de Deus. Quanto mais orgulhosa a pessoa é, mais ela coloca a razão da vida dela nas coisas desse mundo que passam, que acabam, que o ladrão rouba, que a traça corrói. Portanto, os títulos que temos nesse mundo de doutor, gerente, supervisor, chefe, não devem nos iludir que somos melhores do que os outros e nos fazer pisar, oprimir e tratar as pessoas com indiferença. Pelo contrário, quanto mais títulos temos, mais humildes devemos ser. Porque para Jesus, todo cargo é um serviço. Para Jesus, todo título que nós temos é serviço, é ministério. É para servir as pessoas, não é para pisar nem maltratar ninguém. E olha, até na igreja nós temos que prestar atenção nisso. Porque na igreja também nós temos títulos, não é? Bispo, padre, diácono.
ministro da Eucaristia, coordenador de pastoral. Pois é, até na igreja, muitas vezes, uma pessoa que tem um título pode se sentir melhor do que os outros católicos, e tratar mal, e responder com rispidez, e tratar com indiferença. A igreja deve ser o primeiro lugar onde se vive a humildade. Nós não podemos aceitar uma paróquia, um santuário, uma igreja, onde desde o padre até os fiéis não são humildes, não são simples, porque é ali que deve, em primeiro lugar, se dar testemunho de Jesus. E o que Jesus nos pede é o quê, caríssimos irmãos? É justamente sermos humildes e simples. Aliás, nós cantamos no Salmo: com carinho preparastes uma mesa para o pobre. E no Evangelho, Jesus hoje vai comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Nós sabemos que os fariseus eram um grupo religioso do tempo de Jesus, muito severo, muito rígido na observância da lei e na cobrança da vivência da lei pelos outros. Mas Jesus notou que os convidados escolhiam os primeiros lugares, o lugar mais importante, mais vistoso, que aparecia mais. Então Jesus conta uma parábola: quando você for convidado para uma festa, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante que você, e o dono da casa vai dizer a você assim: olha, saia daí, tem outra pessoa para sentar nesse lugar. Quando você for convidado, senta no último lugar. Assim o dono da casa vai dizer para você: venha mais para cima, venha mais para perto. E isso vai ser uma honra para você diante dos convidados. E Jesus termina dizendo: quem se eleva, quem quer aparecer, quem se sente melhor do que os outros, será humilhado. Mas quem se humilha, quem é simples, quem se faz pequeno, quem respeita, acolhe e ama o outro, será elevado. É uma grande lição para todos nós. Nós vivemos numa sociedade, numa cultura, que cada vez nos chama assim: seja importante, faça sucesso, seja melhor do que os outros, apareça, que seu nome seja conhecido, que as pessoas lhe aplaudam. E a gente se ilude que para ser importante tem que fazer sucesso, tem que ter muitos seguidores nas redes sociais, tem que aparecer. Mas o projeto de Jesus é justamente o contrário. Para Jesus a grandeza não está em aparecer. Para Jesus a grandeza está em amar, em ser solidário, em fazer caridade, em acolher o outro. Grande para Jesus não é a pessoa que tem milhões de seguidores nas redes sociais. Grande para Jesus é a pessoa capaz de enxugar uma lágrima, de partilhar seu alimento, seu abraço, seu amor. Grande para Jesus é aquela pessoa que se faz sensível ao sofrimento do outro, que sabe superar o individualismo, o egoísmo, para acolher e para amar. Portanto, guardemos essa grande lição que aprendemos, porque a Maria, a Senhora Aparecida, é o grande exemplo de humildade. Sendo cheia de graça, soube se manter simples e pequena. Eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Queridos irmãos e irmãs, nesse último domingo do mês de agosto, a igreja celebra as vocações leigas. E de forma muito especial os catequistas e as catequistas. Essa palavra leigo gera uma certa confusão, porque passou para a linguagem popular como aquela pessoa que não sabe nada e diz assim: eu sou leigo nesse assunto, não entendo nada disso. Mas não, nós precisamos mudar essa compreensão,
Porque depois do Concílio Vaticano II, a igreja reconheceu o leigo como protagonista. O que é isso? Como aquele que é sujeito da igreja, aquele que é chamado a tomar decisões, a dar sua opinião, a ser presença viva na igreja, na comunidade. Então, leigo na igreja não é aquela pessoa que não sabe nada e que está por fora. Pelo contrário, leigo na igreja é aquela pessoa engajada nas pastorais, nos movimentos, é aquela pessoa que veste a camisa, que é discípulo missionário. Leigo na igreja é aquela pessoa comprometida com a justiça, comprometida com a paz, comprometida sempre com a caridade, com a solidariedade. Esse é o leigo, são todos vocês que estão aqui. Leigo é aquela pessoa que não recebeu o sacramento da ordem, não é nem diácono, nem padre, nem bispo. Todos vocês são leigos e leigas, são força da igreja. E hoje é o seu dia, é a sua vocação. E a igreja precisa muito da sua presença, comprometida, participativa. Vocês estão escutando muito a palavra sínodo, sinodalidade, não é? Pois é isso. É caminhar juntos. É ser igreja viva, de comunhão e de participação. Por isso, parabéns para todos vocês, romeiros e romeiras. Parabéns para você que é catequista, que está em casa nos acompanhando, ou você que está aqui no santuário. O catequista é aquele que cuida da formação da fé. Nós sabemos que catequese não é para fazer primeira comunhão. Catequese é para a vida toda, é formação da fé. Parabéns, catequista, pela sua doação, pela sua entrega, pela sua generosidade. Que Deus abençoe muito a sua vida e de todos vocês, leigos e leigas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.